Mota, professor de Química Pura. E na aula de hoje vamos falar sobre solubilidade das substâncias, dando continuidade às nossas aulas sobre ligações químicas. Mas antes disso, dê o seu like, menina, aperta o dedo aí, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos bombar! Tamo junto? Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Vambora, 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 galerinha! menino! E hoje, mais uma aula sobre ligações químicas. Já estamos acabando esse capítulo. E hoje vamos falar da famosa frase semelhante, dissolve, semelhante. Vamos falar sobre solubilidade em função do tipo de interação. Parou a música! Vambora, galerinha! Estamos chegando aí já, né? Bem perto do fim sobre o tema de ligações químicas, mas é um assunto que a gente vai estar repetindo ao longo de todo o curso. Inclusive, tá? Eu vou explicar aqui de forma geral, depois, quando nós estivermos falando dos compostos orgânicos, a gente vai falar novamente sobre essas questões aqui de solubilidade, temperatura de fusão e ebulição, perfeito? Então, olha só. Primeiro aqui nós temos aquela velha, né, frase, aquela regra geral. Semelhante dissolve semelhante. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. O que significa isso aqui, Motinha? Semelhante dissolve semelhante. Substâncias polares tendem a dissolver substâncias polares. Substâncias apolares tendem a dissolver substâncias apolares. Substâncias polares não dissolvem substâncias apolares. Então essa é a regra geral, né? Eu gosto de colocar esse tende, porque existem casos particulares aí, tá? Mas vocês irão encontrar nas literaturas simplesmente assim: substância polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, polar não dissolve apolar, beleza? Só que aí eu vou mostrar para vocês alguns detalhes, tá? Então, ó, primeira coisa é saber o seguinte: essa molécula é polar ou apolar? E essa outra aqui, ela é polar ou apolar? As moléculas que compõem essa substância, por exemplo, água. Normalmente fala-se o quê? De solubilidade de substâncias em água. A maioria dos casos. Mas pode ser em outros solventes, tá bom? Então eu te pergunto, a água é uma substância polar ou apolar? Aí você vai ter que fazer o quê? Faz a estrutura da molécula. A água, por exemplo, ela é o quê? Geometria angular. Se você não souber geometria, você não vai ter, ou melhor, você vai ter dificuldade com isso aqui. Então volta na minha aula lá sobre geometria das moléculas, viu? Volta lá. Só uma rapidinha aqui, só para lembrar. Moléculas que têm apenas dois átomos, ela é o quê? Linear. Se um átomo central de uma molécula fizer duas ligações e não sobrar elétron nesse átomo central, ó, átomo central fazendo duas ligações, mas não sobra elétron nele, geometria linear. Mas se sobrar elétron nesse átomo central, angular. Átomo central fazendo três ligações, uma, duas, três ligações. Minhas perninhas aqui, ó, três ligações. Não sobra elétron nele, no átomo central não sobra. Trigonal plana. Mas se sobrar elétron, piramidal. Moléculas que tem o quê? Átomo central fazendo quatro ligações sem sobra de elétrons. Tetraédrica, também chamada de tetraédrica espacial. Essas são as mais importantes que vocês precisam saber. Então, no caso aqui da água, ó, eu tenho elétron sobrando aqui, ó. Eu tenho dois pares de elétron sobrando. Geometria, portanto, o quê? Angular. Quem é mais eletronegativo? Oxigênio é mais eletronegativo. Então, esse oxigênio puxa esse par de elétron para cá e esse puxa também para lá. Esses dois vetores, eles se anulam? Eles não se anulam.
né? Repare que você tem um vetor para lá, um vetor para cá, portanto eu tenho uma resultante para cá. Ó. Se esses vetores não se anulam, a gente diz o quê? Que o momento dipolar resultante é diferente de zero. Logo, essa molécula ela é polar. Então, a água é uma molécula polar. Eu tinha dado um macetão também. Se você não assistiu às minhas aulas sobre solubilidade, sobre polaridade, né? Vai lá e assiste também. Mas eu dei um macetão. Qual foi o macetão que eu falei? Todos os hidrocarbonetos são apolares. O que é hidrocarboneto? Compostos que só têm carbono e hidrogênio. Todos os hidrocarbonetos são apolares. Outra dica que eu dei foi o seguinte. Se os ligantes do átomo central, forem iguais, ou seja, se eles são de mesmo elemento e se não tiver elétron sobrando no átomo central, a molécula é apolar. Tipo isso aqui, ó. Tipo esse aqui, ó. CH4. Olha lá. CH4. Metano. É hidrocarboneto. Anota. Você falou que todo hidrocarboneto é apolar. Verdade. Então vou dar outro exemplo. Vou colocar aqui, ó. Tetracloreto de carbono. Olha lá. Tetracloreto de carbono. Os ligantes do átomo central são de mesmo elemento? São. Tem elétron sobrando no átomo central? Não. Então a molécula é apolar. Mas se sobrasse elétron, molécula polar, que é o caso da água. De novo. Se os ligantes do átomo central forem de mesmo elemento e não sobrar elétrons no átomo central, molécula apolar. Mas se sobrar, polar. E se os átomos fossem diferentes? E se eles fossem diferentes? Olha aqui. Não sobrou elétron no átomo central, mas os ligantes não são de mesmo elemento. Então essa molécula aqui é o quê? Polar. Sacou? Gente, esse macetão é o TOD. É bom demais, ajuda pra caramba, viu? Mas eu preciso que você compreenda os princípios para você classificar se a molécula é polar ou apolar. Que é o quê? Saber geometria molecular, saber diferença de eletronegatividade, saber quem é mais eletronegativo, quem puxa elétron de quem, saber o quê? Analisar esses vetores, que são os momentos dipolares. Você tem que saber, porque na hora de responder, você precisa disso. Numa questão aberta, por exemplo, você vai colocar isso, tá bom? Esse outro aqui é só um macetão. Então vamos embora. Partindo-se, portanto, desse princípio de que semelhante dissolve semelhante, vamos completar esses exemplos. HCl dissolve ou não dissolve em água? Você sabe muito bem que a água é polar. E o HCl? HCl também é polar. HCl também é polar. Aí, meus queridos, vocês vão ter que o quê? Lembrar de como que analisa a polaridade da molécula. Não tem jeito não. Aí tem que voltar lá atrás. Olha aqui. Geometria linear. Só tem dois átomos. Quem é mais eletronegativo? Cloro. Puxa o par de elétron. Olha lá. Esse vetor anula com algum outro vetor? Não é anulado. Portanto, o momento dipolar aqui é diferente de zero. Logo, essa molécula é o quê? Polar. Então, se polar dissolve o polar, logo HCl dissolve em água. HCl dissolve em água. Já falamos que a água é polar. Vou colocar aqui de tudo. Inclusive, tem questões que vem a fórmula da molécula, tem questões que só vêm com o nome. Vixe, Mota, e agora, Jesus? Eu vou ter que saber, então, a partir do nome, fazer a fórmula? Sim. Só que eu vou ensinar isso ainda. Vou ensinar isso mais para frente. Aí eu vou trabalhar o quê? Compostos inorgânicos. Fazer fórmulas, dar nome. Lá na frente, em química orgânica, vou ensinar também. Dar nome, fazer as fórmulas. Então, relaxa, beleza? Relaxa. Então, continuando aqui.
a água ela é polar, a água ela é polar, a água ela é polar. Esse cara, C8H18. C8H18 é o que, gente? Hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. Se só tem carbono e hidrogênio, é hidrocarboneto. E eu disse que todo hidrocarboneto é apolar. Apolar. Logo, esse menino dissolve na água? Não dissolve. Então, ó, não dissolve em água. Gasolina. O que é gasolina, galera? Gasolina é uma mistura. Gasolina não é uma substância. Gasolina é uma mistura. Mistura de quê, professor? De hidrocarbonetos. Os principais constituintes da gasolina são os hidrocarbonetos. E eu acabei de dizer para vocês que todo hidrocarboneto é apolar. Então esse cara é apolar. Esse cara é apolar. Então, gasolina dissolve em água? Não. Então, não dissolve em água. E aí, chamando a atenção aqui, é o seguinte. Tem um povo que adultera a gasolina. O que é adulterar a gasolina, hein? O que é isso? Gasolina adulterada. É uma gasolina traída, né? Ela foi adulterada, ela foi traída. Colocaram nela coisa que não devia. Tá, sacou? Colocaram nela coisa que não devia. Naquela gasolina era para ter lá bonitinho hidrocarbonetos e uma certa quantidade de etanol. Opa! Etanol dissolve em gasolina. Etanol dissolve em gasolina. Esse cara é o etanol. Esse cara é o etanol. Daqui a pouquinho eu vou comentar sobre ele. Grava isso aí, ó. Etanol, álcool etílico. Esse cara dissolve na gasolina. Perfeito? Dissolve na gasolina. Depois eu falo por quê. Vamos lá. Aí o que acontece? Colocaram água na gasolina. Pensa bem. O caminhão chegou, encheu lá o tanque do posto. Aí o dono do posto, tá? Um inescrupuloso foi lá e vou colocar água aqui nesse trem para eu vender e ganhar mais dinheiro. Gente, vai dissolver? A água colocada lá vai dissolver com a gasolina? Não vai. Vai estar visivelmente separado, você vai enxergar que está avacalhado o troço. Está avacalhado o troço. Não dissolve. Não dissolve, tá? Inclusive já caiu isso de prova, tá beleza? Então se você, meu amigo, vai adulterar a gasolina com água, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vão te pegar facilmente. E não faça isso. Não adultere a gasolina. Esse cara aqui, ó, C6H12O6. C6H12O6, galera, pode ser o quê? A fórmula da glicose. A fórmula da glicose, não pode? Glicose, açúcar. Glicose dissolve em água? Vocês vão usar, meus queridos, do conhecimento seus. Você já colocou sal na água? Dissolve, não dissolve? Pronto, você sabe que o cloreto de sódio dissolve na água. Já pôs bicarbonato de sódio na água? Também, né? Se não coloca, vai dissolver também. Já pôs açúcar na água? Dissolveu? Dissolveu. A não ser que você colocou demais, uma parte dissolveu e a outra não. Que forma aquele negocinho chamado corpo de fundo, né? Ou corpo de chão. Aí tem a ver com a solubilidade, né? Mas é uma substância solúvel. Esse cara dissolve em água. Esse cara dissolve em água. Aí tem um detalhe. Compostos orgânicos, né? Compostos orgânicos. Como é que eu sei, Mota? Porque aqui eu estou vendo um tantão de carbono, um tantão de hidrogênio, muito parecido com o hidrocarboneto, mas tem um tantão de oxigênio. Composto orgânico, nós vamos estudar lá na frente, mas para compostos orgânicos, a ideia é o seguinte. Eu preciso ter no composto orgânico regiões polares. Uma molécula, ela pode ter regiões polares e regiões apolares. Eu tenho moléculas que são 100% polares. Eu tenho moléculas que são 100% apolares. Mas eu tenho moléculas que têm uma parte polar e uma parte apolar. Como é que eu sei, Mota, qual é a parte polar? A parte que tem grupos OH, a parte que tem oxigênio, a parte que tem nitrogênio. Essas partes são partes bem polares. Se tiver flúor,
halogênios, elementos, né, que são muito eletronegativos, eles deixam a região da molécula orgânica polarizada. Então, por exemplo, essa parte aqui da molécula, ó, essa parte aqui da molécula, que só tem carbono e hidrogênio, do etanol, ela é apolar. Ela é apolar. E essa parte que tem OH, ela é o quê? Ela é polar. Então, essa molécula consegue dissolver na água? Dissolve em água, porque essa parte polar faz ligação de hidrogênio com a água. Um detalhe importante para a coisa dissolver na água é ela ser capaz de fazer ligação de hidrogênio com a água, ou interação íon-dipolo, ou interação íon-dipolo, beleza? Guarda isso aí, tá? Então, para uma coisa dissolver em água, ela tem que fazer ligação de hidrogênio com a água, ou interação íon-dipolo, perfeito? Tá bom? Então, por que que o etanol dissolve em água? Por que que o etanol dissolve em água? Por que que o etanol dissolve em água? Porque essa parte polar do etanol faz ligação de hidrogênio com a água. Essa cadeia apolar, ela é uma cadeia pequena. Se essa parte da cadeia apolar fosse muito grande, provavelmente a substância não dissolveria em água, tá? Se essa parte apolar for muito grande. Vou falar disso lá em compostos orgânicos, mais detalhadamente, mas já estou te adiantando aqui, tá? Para compostos orgânicos, eu tenho que analisar o tamanho dessa cadeia apolar. Agora, por que que o etanol dissolve na gasolina? Porque essa parte apolar consegue interagir com a gasolina. Olha que bonitinho. Vou apagar aqui, viu? Vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui. Ó, vou apagar aqui. Vou apagar. Olha só. Presta atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. O etanol, tá? O etanol é uma molécula que a gente diz polar. A gente diz que ela é polar, tá bom? Por que, nota? Porque a parte polar dela sobressai mais do que a parte apolar. Mas veja bem, CH3, CH2, OH. Essa parte aqui, ó, ela interage com a água. Ela interage com a água. Que tipo de interação que eu tenho aqui? Ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Mota, como é que eu sei que é ligação de hidrogênio? Lembra que eu tenho o quê? Um hidrogênio fazendo ligação covalente com oxigênio. Lembra que eu disse? Se eu tenho hidrogênio fazendo ligação covalente na molécula, eu tenho hidrogênio fazendo ligação covalente com flúor, oxigênio ou nitrogênio. Se eu tiver isso na molécula, eu vou ter aqui região muito negativa, né? Uma região parcialmente negativa, mas é muito negativo, porque flúor, oxigênio e nitrogênio são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica, e eu vou ter o quê? Hidrogênios muito positivos. Por que que o hidrogênio está muito positivo, moda? Porque está ligado covalentemente a elementos muito eletronegativos. Esses elementos muito eletronegativos puxam os elétrons, deixando o hidrogênio muito positivo. Então, esse hidrogênio aqui, ó, ele vai o quê? Ele vai estar muito positivo e ele vai o quê? Fazer ligação de hidrogênio com a água. Essa região aqui, ó, é muito negativa. Essa interação é uma interação relativamente forte. Das interações intermoleculares, ligação de hidrogênio é mais intensa que dipolo-dipolo, que é mais intensa que dipolo induzido, também chamado de forças de dispersão de London ou forças de Van der Waals. Só chamando a atenção também, que vocês podem encontrar na literatura o povo escrevendo assim, ó, interação dipolo-dipolo, dipolo-dipolo. Né? Os caras repetem 4 vezes a palavra dipolo, 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 dipolo. Tá? Eu normalmente só uso dipolo, dipolo. Tanto um quanto a outra, tá tudo certo, tá bom? Agora bem, esse lado de cá, que é o lado apolar,
esse cara interage com a gasolina. Esse lado ali, ó, interage com a gasolina. Agora, qual é o tipo de interação que eu tenho aqui? Esse cara não é apolar e aqui também não é apolar? Então, qual o tipo de interação que eu tenho aqui? Qual o tipo de interação que eu tenho aqui? Dipolo induzido. Dipolo induzido, que é uma interação mais fraca. Então, veja bem. Se eu pegar o etanol e colocar na água, etanol e colocar na água, dissolve? Sim. Se eu pegar o etanol e colocar na gasolina, dissolve? Sim. Por que o etanol dissolve na água? Porque consegue fazer ligação de hidrogênio com a água. Por que a gasolina dissolve no etanol? Por que o etanol não dissolve na gasolina? Porque faz interação de polo induzido. Semelhante dissolve semelhante. Essa é a ideia. Só que tem um detalhe. Existe um teste que eu falei lá atrás, quando eu falei sobre processos de separação de mistura, eu comentei sobre o processo de extração, em que eu pego gasolina contendo etanol dissolvido, todo o etanol do posto de combustível, né, tem um percentual de etanol lá dentro. Aí eu quero extrair esse etanol, eu quero retirar esse etanol da gasolina. Eu vou lá e coloco água. Água. Sacode a água. Sacode a água. Beleza? Sacode a água. Sacode a mistura, quer dizer, sacode a mistura, sacode a mistura. E aí o que acontece? Essa água, ela vai passando por essa mistura e as moléculas de água vão fazendo ligações de hidrogênio com o etanol. Como a interação aqui é mais forte do que aqui, esse etanol que estava dissolvido na gasolina começa a ficar mais juntinho agora de quem? Da água. Como a água não dissolve na gasolina, eu vou o quê? Eu vou pegar o etanol e vou extrair. Eu vou tirar ela da gasolina para a fase aquosa. Coisa que já caiu muito em vestibulares e também no Enem, tá bom? Você saber o processo aqui de extração e explicar os motivos. Perfeito? Show de bola? Outro detalhe importante aqui com relação à água e gasolina é o seguinte, com relação à água e etanol. Se eu pegar 50 ml de água e 50 ml de etanol e juntar, vai dar que volume? Não dá 100. Não dá. Dá menos de 100. Olha que louco. Dá mais ou menos 90 ml. Olha que doideira. Se eu pegar 50 ml de etanol e 50 ml de água e juntar, não vai dar 100 ml. Vai acontecer o que, Mota? Ocorre uma contração intermolecular. Ou seja, as moléculas se aproximam, por isso que o volume diminui. Mas o porquê disso? Etanol com etanol. Etanol com etanol. Etanol com etanol. Qual é o tipo de interação que existe entre as moléculas de etanol com etanol? Essa região faz ligações de hidrogênio com essas regiões da outra molécula, só que essas regiões aqui, ó, vão fazer dipolo induzido. Olha que doido. Olha que doido. Então, olha aqui, ó. Imagina aqui, ó. Vou colocar mais moléculas aqui, ó. Ó. Vou colocar mais moléculas aqui, ó. Vou colocar mais moléculas aqui, ó. Olha só, que doideira. Essas regiões aqui, ó, interagem. De que tipo? Com que tipo de interação? Ligação de hidrogênio. Mas essas regiões aqui, ó, vão interagir com qual tipo de interação? Dipolo induzido, que é fraquinho. Aí, na hora que eu junto essas moléculas de etanol na água, aqui vai fazer ligação de hidrogênio. Só que a ligação de hidrogênio aqui vai ser mais intensa do que aqui, ó. Aí essas moléculas se aproximam bem da molécula de água e ocorre uma contração de volume. Por quê? Porque a interação, ligação de hidrogênio que existe entre etanol e água é mais forte do que a interação que existe entre o OH do etanol com o próprio OH do etanol, tá bom? Então a interação, a ligação de hidrogênio entre etanol, água, é mais intensa. Aí ocorre o quê? Uma contração de volume. Assunto bacaninha também para cair no Enem e nos vestibulares, como já caiu, viu? Já caiu. Então fique esperto.
que mais? Vamos lá, continuando. Continuando. Benzeno, galera. Quem não sabe, benzeno é hidrocarboneto. E todo hidrocarboneto é apolar. Logo, opa, pera aí, coisinha. Benzeno é em gasolina. Nós já vimos que o benzeno é apolar, porque é hidrocarboneto. A gasolina é constituída de hidrocarboneto, também é apolar. Logo, o benzeno dissolve na gasolina. Benzeno dissolve em gasolina. Amônia, quem não sabe a forma da amônia, é NH3. Qual é o tipo de interação que a amônia faz com moléculas de amônia? Ligação de hidrogênio. Ó, nitrogênio, geometria trigonal piramidal, não é isso? Geometria o quê? Trigonal piramidal. Nitrogênio, muito eletronegativo, puxa o par de elétrons para si. Esses vetores não se anulam, portanto, essa molécula é polar. E ela faz o quê? Ligação de hidrogênio. Com as suas moléculas. Ligação de hidrogênio. Por quê? Eu tenho o hidrogênio fazendo ligação covalente com o nitrogênio aqui, ó. Então eu tenho aqui o quê? Hidrogênio muito positivo, né? E o nitrogênio muito negativo. Então, ligação de hidrogênio. Então, e se eu jogar amônia em água? Polar, com polar, dissolve. Polar com polar, dissolve. Mas tem um detalhe. Presta atenção no que eu vou falar. Falou sobre solubilidade em água. Você tem que analisar o seguinte. Dissolve na água, você vai olhar o seguinte. Primeiro, a molécula ela é polar. Ela consegue fazer ligação de hidrogênio com a água. Ou interação íon dipolo. Ela consegue fazer ligação de hidrogênio com a água. Ou interação íon dipolo. Consegue. Então dissolve em água. Porque olha só. Passei o quadro. Tive que dar uma melhorada no quadro aqui pra gente falar de coisas mais importantes. Olha lá. Cadê você? Vambora. Galera, olha só então. Olha só esse caso. Galera, eu coloquei aqui dois casos que caem bastante e dois pontos aqui importantíssimos. Mas é muito importante. Então, olha só. O que diz a regra geral? Que semelhante dissolve semelhante. Então, vamos embora ver aqui. Ó, CH3Cl. O CH3Cl é polar ou apolar? O que você vai fazer? Usa um macetão. Olha só. Tem elétrons sobrando no átomo central? Não tem elétron. Os ligantes são de mesmo elemento? Não são. Logo, essa molécula aqui, ela é o quê? Ela é polar. Essa molécula é polar. Então eu te pergunto, essa substância, que é o cloreto de metila, né? Cloreto de metila. É solúvel em água? Não é solúvel em água. Não é solúvel em água, professor? Como assim, professor? A molécula é polar, tem que dissolver em água. Não tem que dissolver em água, ela não dissolve. E eu já vou escrevendo aqui, ó. Não dissolve em água. Mas por que, professor? Porque para dissolver em água, tem que ser polar e fazer ligação de hidrogênio com a água. Esse cara consegue fazer ligação de hidrogênio com a água? Lembrem-se de que, para fazer ligação de hidrogênio, eu preciso de um hidrogênio muito positivo. Esses hidrogênios são muito positivos? Não são muito positivos. Por quê? Porque para eu ter, eu apaguei aqui, não precisava, né?
para eu ter um hidrogênio muito positivo, eu preciso que o hidrogênio esteja ligado covalentemente, ligação covalente, com flúor, oxigênio ou nitrogênio. Aí sim eu vou ter um hidrogênio muito positivo. Como nesse caso eu não tenho um hidrogênio muito positivo, esse cara não vai fazer ligação de hidrogênio com a água, portanto não dissolve em água. E esse outro caso que é muito parecido, que é o famoso clorofórmio, que é um solvente, né? Um solvente orgânico, e que algumas pessoas utilizam como para a preparação de uma substância tóxica, que é o conhecido o quê? Não vou falar o nome, tá? Mas, ó, clorofórmio é um solvente orgânico, ele é tóxico, e aí eu pergunto, será se ele dissolve em água? Faz a estrutura. Use o macetão para saber se é polar ou apolar. Tem átomos, tem elétrons sobrando no átomo central? Não. Os ligantes são de mesmo elemento? Não são. Portanto, esse cara é polar. O clorofórmio é polar. Dissolve em água? Não dissolve em água. Por quê? É polar, mas não consegue fazer ligação de hidrogênio com a água. Por que não consegue fazer ligação de hidrogênio com a água? Porque eu não tenho um hidrogênio muito positivo. Lembrem-se de que para eu ter um hidrogênio muito positivo, ou esse hidrogênio vai ser um íon, ou eu vou ter que ter esse hidrogênio fazendo ligação covalente com flúor, oxigênio ou nitrogênio. Portanto, clorofórmio não dissolve em água. Agora, tem aquela outra situação. E se eu tiver um íon em água? Galera, olha só que doideira, presta atenção. Cloreto de sódio é um composto iônico, molecular ou metálico? Iônico. É um composto iônico. Se ele é um composto iônico, quer dizer que ele já é formado por íons. Quando você joga esse cara na água, esses íons se separam. Aí tem um detalhe. Nem todo composto iônico é solúvel em água. Mas, se esse composto for solúvel em água, esses íons vão se separar. Olha lá. Ocorre aqui o que a gente chama de dissociação. Dissociação. O que significa dissociar? Separar. Então, os íons que estavam juntinhos no retículo cristalino separaram, dissociaram. Então eu tenho Na+ aquoso, Cl- aquoso. Só que o que acontece? A água não é polar, ela tem uma região parcialmente negativa e duas regiões parcialmente positivas. Eu tenho aqui, ó, uma representação assim, ó. Estou representando a água desse jeitinho. Como esse íon é positivo, o que acontece? Os oxigênios que são negativos ficam voltados para o Na+, que é positivo, enquanto que os hidrogênios, que são positivos, ficam voltados para o cloreto, que é negativo. E aqui eu tenho o que nós chamamos de solvatação ou hidratação. Processo de solvatação ou hidratação. O que acontece aqui? Acontece o seguinte. Eu tenho uma interação aqui, ó, dos íons com os dipolos da água. Eu tenho uma interação aqui, ó, dos íons com os dipolos da água. Esse cara que é positivo, ele vai interagir com quem? Com o Cl-, que é negativo. E esse oxigênio vai interagir com quem? Com o íon positivo. Essa interação é chamada de quê? Interação íon-dipolo. E essa interação íon-dipolo. Então eu tenho aqui interações íons-dipolos. Só que eu tenho um hidrogênio aqui muito positivo.
interagindo com alguém muito negativo, então essa interação também pode ser chamada de ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, porque eu tenho um H+, né, um hidrogênio muito positivo, interagindo, né, com alguém muito negativo, que nesse caso é o quê? Um íon. Aqui pode ser chamado, Botinha, de ligação de hidrogênio? Por quê? Você está vendo algum hidrogênio participando aqui da interação? Não, então não pode ser, ó. Sacou, velho? Sacou, velho? Agora, olha só. O primeiro caso que a gente viu, HCl. O HCl, quando você joga na água, eu poderia representar assim, ó. O HCl, quando você joga na água, ele fica H+, mais Cl-. Aqui está ocorrendo uma ionização. Ionização. Qual que é a diferença desse para esse, Mota? Essa substância é molecular. Ela não é formada por íons. Mas quando jogou na água, ela virou íons. Então aqui eu tenho uma ionização. A ionização consiste na formação de íons. A dissociação consiste na separação, que nesse caso é a separação dos íons. Só que aqui tem um ponto muito importante. Esse Cl-, vai interagir com a água, do mesmo jeito que eu mostrei aqui, ó, do mesmo jeito, tá? Então eu tenho uma interação do cloreto com o H+ da água. Eu tenho uma interação íon-dipolo, que pode ser chamado de ligação de hidrogênio. Só que no caso do H+, esse H+, ele vai juntar com a molécula de água e vai virar o íon hidrônio, tá? Íon hidrônio, olha só, veja bem, vamos colocar assim, ó, veja bem, você tem aqui a água, lembrem-se de que nós temos dois pares de elétrons aqui, na verdade, dois pares de elétrons. Aí o que acontece? Eu terei aqui, ó, uma ligação coordenada. Esse par de elétrons aqui, ó, interage com o H+, formando o íon hidrônio, que nós vimos lá atrás quando eu falei sobre fórmula eletrônica de Lewis e a fórmula estrutural. Então esse é o íon hidrônio, ou íon hidrônio ou hidroxônio, tá bom? Perfeito. E aí o seguinte, muito cuidado com essa regrinha do tal do semelhante dissolve semelhante, porque nem sempre é assim. Lembrem-se de que para uma substância dissolver em água, ela tem que ser polar, mas ela precisa o quê? Fazer ligação de hidrogênio com a água. Outro detalhe que nós veremos na próxima aula vai ser sobre a solubilidade de gases em líquidos. E aí a gente vai ver mais doideiras, beleza? Então, toca o som. Galera, dê uma revisada nessa matéria importantíssima, mas essa matéria é o bichão, tá? E vamos falar mais sobre isso aqui lá em Química Orgânica. Te vejo na próxima aula. Energia é química pura. Tamo junto? Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.